Uma alegria estar novamente com os irmãos. E esta noite vou pedir aos irmãos que acompanhemos a palavra, o estudo da palavra de Deus. Deus tem colocado no meu coração um tema, e há 2 ou 3 domingos atrás eu estive numa cidade do norte do nosso estado, em Conceição de Macabu, para falar a um grupo de irmãos que estavam ali, para falar às famílias. E eles me pediram para falar sobre um tema, e hoje eu vou falar sobre esse tema com os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos agora a orarmos e pedirmos ao Senhor que Ele possa abrir os nossos corações. Eu fui falar às famílias naquela igreja, e quando cheguei ali, na verdade era para falar às famílias, E quando cheguei ali vi um grande coração, era uma programação para as famílias, Vi ali um grande coração e o tema era construindo o seu lar. E então havia ali naqueles corações vários tijolinhos, e cada tijolinho colocado era uma palavra, e eu fiquei olhando todas aquelas palavras. Posso pedir a vocês para diminuírem um pouco o meu microfone, por favor, pode ser? Minha voz é muito pesada, senão fica incomodando os irmãos, E ali tinham muitos tijolinhos, e cada tijolinho daquele uma palavra, e é interessante que na ponta do coração tinha um tijolinho, e uma das palavras quase não aparecia, e eu fiquei na pontinha do pé e fui olhar aquela palavra, e aquela palavra era elogiar. Construindo a sua casa, na construção de sua casa, é importante colocar o tijolinho, tia Edna, do elogio, E eu fiquei olhando e procurando outras palavras e não encontrei uma palavra. E é a respeito desta palavra que eu vou conversar hoje com os irmãos. Uma palavra que deve estar em nossos lares, em nossa vida de ponta a ponta, porque na Bíblia, Mário Celso, ela está de ponta a ponta. Do início, das primeiras páginas da Bíblia às últimas páginas da Bíblia, esta palavra permeia toda a história de Deus e do seu povo. E ela vai nos levar até o céu. E é impressionante como pouco falamos desta palavra. E quando falamos desta palavra, por vezes temos muita dificuldade. Até mesmo em compreender a profundidade dela. Vamos orar então? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia e pela oportunidade de estarmos agora em Tua casa. Nós suplicamos a Tua direção, Senhor Deus, e suplicamos que os nossos corações, as nossas mentes, a nossa inteligência esteja aberta e preparada para entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós, e que esta palavra possa produzir frutos, querido Deus, que os frutos desta palavra sejam vistos em nossa vida, e sejam vistos pelo mundo, e sejam vistos através de nós no mundo. Nós te pedimos humildemente, querido Deus, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso querido Salvador e Senhor. Amém. Primeiro eu vou voltar lá em 1 Reis, no livro de 1 Reis, eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. Este era o tema, era o versículo base, para aquele encontro de casais. Quando eu li este versículo, quando eu vi que eles haviam recomendado este versículo, que esse era o versículo, era o texto básico daquele encontro de casais, eu confesso que eu estranhei, irmãos. Vejam só que versículo bonito, esse versículo é muito bonito, mas eu estranhei, e vou dizer aos irmãos por quê. Esse versículo diz assim: há de ser, veja se você lendo isso para a sua família, se isso não combina com uma promessa extraordinária feita à sua família. Veja lá, irmão Paulo, se esse versículo não é um versículo bonito para nós decorarmos, como os versículos que estão lá em Deuteronômio no capítulo 6, que diz que nós temos que amar a palavra do Senhor, e temos 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, Então, veja esse versículo, irmãos queridos, lá de 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, poderia ser dito, outros versículos poderiam ser ditos, mas por que eles escolheram este versículo? Veja só, lá em Deuteronômio, ele nos ensina a guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, a ensinarmos aos nossos filhos, quando estivermos assentados ou andando pelo caminho, quando estivermos deitados ou quando nos levantarmos, a todo instante falarmos da palavra do Senhor, não é isso? E veja, e
Que coisa maravilhosa que esse versículo nos diz. E há de ser que se ouvirdes tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Parece um versículo muito apropriado para o encontro de casais, não é isso? E te darei uma casa firme, e te darei uma casa firme. Só que este versículo estava sendo dito a Jeroboão. E se você for ver quem foi Jeroboão, eu peço a você que abra a sua Bíblia em 1 Reis mesmo, só virar algumas páginas, no capítulo 12, 1 Reis capítulo 12, aquele versículo que nós acabamos de ler, que ele diz assim: e te darei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel, e te edificarei uma casa firme, e te darei Israel. Isso que me causou estranheza, que esse versículo estava sendo dito a Jeroboão. E quem foi Jeroboão? Eu não vou ler tudo do que foi Jeroboão, mas apenas alguns versículos para você entender por que esse versículo me causou estranheza. Este versículo me causou estranheza porque 1 Reis capítulo 12, versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. O que quer dizer isso aqui? Deus estava dizendo agora ao povo de Judá, porque o povo de Deus havia acabado de ser dividido no reino do sul, no reino do norte e do reino do sul. O reino do norte ficou com Jeroboão. Lembra lá que nós acabamos de ver que Deus estava dizendo a Jeroboão: eu te darei Israel. Israel agora, as 10 tribos que foram para o norte levaram o nome de Israel, e Jeroboão era o rei deles, mas as 2 tribos que ficaram para o sul levaram o nome da tribo de Judá, e os homens de Judá estavam planejando com Reoboão, não confunda Jeroboão com Reoboão, estavam planejando com Reoboão atacar o povo de Israel, atacar o rei Jeroboão e o seu povo. Mas Deus diz assim ao reino de Judá: não subam para pelejar contra os irmãos de vocês, os filhos de Israel. Voltem para as suas casas, porque fui eu que fiz assim, fui eu que dividi os reinos desta forma. E ele havia dividido os reinos desta forma com aquela bela promessa que ele fez a Jeroboão. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. Agora vejam só. E Jeroboão disse no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Jeroboão dirigia as 10 tribos. Ele ficou com medo de que as 10 tribos que estavam sobre o reinado dele voltassem para Jerusalém e tornassem a ser dirigidas pelo rei de Judá. E veja lá: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor, não ao seu Senhor Deus, mas ao rei, que era o rei Acabe, que era o rei lá, que era o rei Reoboão, que era o rei lá de Jerusalém, né? Ele voltará ao seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim, o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e aí a Bíblia começa a destacar tudo que Jeroboão fizeram. Então deixa eu voltar para você, para mostrar a você o que está acontecendo aqui. Deus disse a Jeroboão: se você for firme, eu te darei uma casa e te darei Israel. Eu te edificarei uma casa firme e te darei Israel. Deus dividiu o povo e deu a Jeroboão o reino de Israel. Quando Roboão quis lutar contra Jeroboão, Deus impediu e disse: não, fui eu que fiz isso, não vão lutar lá contra seus irmãos. Deus estava protegendo Jeroboão. Mas Jeroboão, olhando para si, e agora não mais para o Senhor,
disse: não. Se esse povo, que agora é reinado por mim, é dirigido por mim, voltar para Jerusalém por causa de Deus, esse povo vai se curvar a Roboão, o outro rei, e vai me esquecer e vai me matar. Está entendendo? Está entendendo? Por causa disso, Jeroboão começou a edificar altares em todo o reino de Israel, porque ele queria ser o rei de Israel. Não Deus. Não era Deus o seu rei. O rei de Jeroboão era ele mesmo, a sua própria vontade. E na sua vontade, Jeroboão queria ser o rei de Israel, ainda que Deus não fosse o rei de Israel. Por isso, Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E se você abrir a sua Bíblia agora no capítulo 10, no capítulo 14, versículo 10, abra sua Bíblia no versículo 14, a partir do versículo 9, diz assim: Deus falando através da mulher de Jeroboão, porque o profeta mandou um recado para Jeroboão através de sua mulher. Antes tu fizeste mal, pior do que todos que foram antes de ti. Deus disse a Jeroboão: você fez pior do que todos os outros que foram antes de ti. Não houve ninguém que tivesse feito mais males ao povo de Israel do que você. Ninguém fez tanto mal ao povo de Israel quanto você. Versículo 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão e destruirei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. E assim foi que acabou a casa de Jeroboão. Realmente tudo da casa de Jeroboão se apagou. Mas eu quero que você se lembre que o versículo 9 diz assim: tu fizestes mal pior do que todos que foram antes de ti. Impressionante é o que você vai ver junto comigo agora em 1 Reis ainda, no capítulo 21. 1 Reis, no capítulo 21, agora já era um outro rei. Um outro rei que se chamava Acabe. Um rei que sucedeu a Jeroboão. Prestem atenção no que Deus fala. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe. Se você estava pensando que Jeroboão era ruim, se você estava pensando que Jeroboão era pecador, se você estava pensando que Jeroboão fora o homem que conduzira o povo de Deus aos piores pecados, é porque você ainda não ouviu falar de Acabe, porque Acabe foi pior do que Jeroboão. Impressionante. Acabe, aquele que era casado com Jezabel. Quando a gente fala de pecado na Bíblia, muitas vezes aparece o nome de Jezabel como referência de máximo pecado. Impressionante, Ellen, que quando nós estávamos agora pensando nas coisas terríveis que Jeroboão havia feito, agora nós vamos ver as coisas piores ainda que Acabe fizera. Acabe e o povo sacrificavam as próprias crianças. O resto nem preciso falar. Agora é de a surpresa para o meu coração, creio que será para o seu coração também, é que quando Deus manda o profeta dizer a Acabe que tudo o que aconteceu na casa de Jeroboão iria acontecer também na casa de Acabe. Veja o versículo 26 que diz assim: e fez grandes abominações seguindo ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, que Deus iria fazer com a sua casa, assim como fizera com a casa de Jeroboão, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Acabe andava mansamente. Sabe o que quer dizer esta palavra? Acabe andava segundo a orientação do Senhor. Acabe andava obediente ao Senhor.
pelo menos por um momento. Nós vamos ver que depois a casa de Acabe sofreu tremendamente. Nós vamos ver que Acabe morreu nos seus pecados. Mas houve um momento na vida de Acabe em que ele se arrependeu. E quando Acabe, este homem que era pior do que Jeroboão, pior do que talvez todos os homens que eu e você possamos ter conhecido, eu nunca conheci ninguém como Acabe ou Jeroboão, eu nunca conheci ninguém como Jeroboão e muito menos como Acabe. Só que Jeroboão não se arrependeu, Acabe, pelo menos por um instante, se arrependeu. E enquanto Acabe se arrependeu, veja o que diz o versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, o profeta Elias, o tisbita, dizendo: Flávio, surpreendente isso, não viste que Acabe se humilha perante mim? Eu fico imaginando agora a intimidade de Deus com Elias e de Elias com Deus. E Deus dizendo a Elias: Elias, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, olha, você está vendo como que Acabe se arrependeu? Deus fala assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre sua casa. É como se Deus estivesse perdoando Acabe. Quando você abre a Bíblia, vamos sair agora daqui e vamos dar um salto na nossa Bíblia lá para Jonas. O livro de Jonas. No finalzinho do livro de Jonas. Agora é diferente. Jonas também desobedeceu ao Senhor. Deus mandou que ele fosse para Nínive. Ele foi para outro lado. Ele não queria pregar aos ninivitas. Sabem por que Jonas não queria pregar aos ninivitas? Porque ele sabia que Deus era um Deus tão amoroso e tão capaz de perdoar, que até um homem como Acabe Deus era capaz de perdoar, se arrependesse. O povo de Nínive, dizer o que Acabe fazia, era fichinha perto do que o povo de Nínive fazia. O povo de Nínive era ainda muito pior. Então nós saímos de Jeroboão, que não se arrependeu, viemos a Acabe, que por um momento se arrependeu e Deus se surpreendeu. Não viste que se humilha a Acabe? E agora vamos ao povo de Nínive. Não compensa e nem merece, você não merece ouvir o que o povo de Nínive fazia com os seus inimigos. Mas Deus manda Jonas ir a Nínive pregar. E Jonas não quis ir a Nínive pregar, sabe por quê? Porque assim como Jonas, o mundo inteiro, ou Jonas, assim como o mundo inteiro, posso dizer assim também, odiava o povo de Nínive. Mas além de odiar o povo de Nínive e querer que aquele povo fosse, na verdade, riscado da face da terra, Jonas também sabia quem era Deus, capaz de perdoar. E que se aquele povo ouvisse a palavra do Senhor, imagina se aquele povo tão ruim, Paulo, ouvisse a palavra do Senhor e fosse perdoado pelo Senhor e não destruído. Por isso que Jonas não queria ir a Nínive. Agora veja o que a palavra de Deus nos prepara. E disse o Senhor: tiveste tu, Jonas, compaixão da boboreira? Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, versículo 10. Tiveste tu, Jonas, compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Não hei eu de ter compaixão de toda esta gente, Jonas? E se você for ler depois o livro de Jonas, você vai ver que a cidade de Nínive, do seu rei até o menor, a cidade inteira se arrependeu dos seus pecados. Nem quando Billy Graham pregava no Maracanã, o Maracanã inteiro se convertia. Nunca houve um pregador que pregasse uma palavra e uma cidade inteirinha se convertesse.
E não era uma cidade qualquer, era a pior cidade, a cidade de Nínive. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Era a pior das cidades. Agora, a palavra de Deus nos diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, o que você vai ouvir agora é para ser acreditado. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não duvide disso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas continua. Esta declaração é para você crer. Eu confesso a você que eu mesmo fico confuso na minha cabeça por pensar que este homem de Deus disse o que você vai ouvir agora. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Era Paulo quem estava escrevendo isso a Timóteo. Eu não estou falando a você agora de Jeroboão, eu não estou falando a você de Acabe, eu não estou falando de Nínive, eu estou falando do apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras. Não escreveu estas palavras, quem escreveu estas palavras foi o próprio Deus, com a caneta chamada Paulo. Escreve isto, para que eu e você pudéssemos ouvir Paulo dizendo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Deus fez isso, mas por isso alcancei misericórdia, porque eu sou o principal dos pecadores, eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, agora não estamos mais falando de Jonatas, não estamos mais falando de Jeroboão, não estamos mais falando de Acabe, não estamos mais falando de Nínive, estamos falando de Paulo, que Deus salvou, sendo o principal dos pecadores, para que Deus mostrasse, para que eu e você, que vamos crer no Evangelho de Cristo, pudéssemos entender, se Deus transformou assim a Paulo, pode fazer comigo também. É que talvez eu e você não consigamos entender o que era realmente Paulo. Paulo era aquele que mandava prender e mandava matar a igreja de Cristo. Sabe por que ele mandava prender e mandava matar a igreja de Cristo? Porque Cristo já estava morto, senão ele mandaria prender e matar o próprio Cristo. Paulo foi aquele que perseguiu a Cristo. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, ele não foi para Damasco para falar de Jesus, para falar de Deus. Ele foi a Damasco para matar Cristo, para matar o Evangelho, para sufocar o Evangelho. E se Paulo tivesse sido bem sucedido no Evangelho, em sua obra de sufocar o Evangelho, eu e você hoje não estaríamos aqui. Porque o Evangelho de Cristo não teria seguido. Mas Deus pegou o mais duro deles, o mais duro dos perseguidores do próprio Cristo, e fez dele um instrumento precioso pelo perdão que Deus trouxe à vida de Paulo. Percebe isso? Vamos continuar. Se você abrir agora a sua Bíblia, nós acabamos de ler, olha lá. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas sabe para que esta palavra está escrita aqui? Também para que você entendesse que um homem como Paulo foi perdoado. Lembrasse que um homem como Jeroboão teve a promessa de Deus, mas não quis. Lembrar que um homem como Acabe teve a palavra de Deus e temeu. Lembrar que um homem como Jonas, mesmo não querendo, mas tendo levado a palavra de Deus, viu uma cidade inteira de pecadores cruéis e infames se arrepender diante de Deus e ser perdoada. Paulo, o pior dos pecadores. Mas agora preste atenção, se você abrir a sua Bíblia, antes de abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 3 de Romanos, deixe-me dizer uma coisa a você. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu
Edelto, sou o principal. Isto é para você ler. E é para você poder em público dizer dos quais eu sou o principal. Esta é uma palavra que está escrita para que eu e você possamos ler. Para que o mundo saiba que pecadores nós somos, mas que Cristo nos transformou, para mostrar através de nós também a sua longanimidade a todos aqueles que ainda haviam de crer nele para receberem a vida eterna. É por isso que está escrito aqui. Quando Paulo diz em Romanos no capítulo 7, miserável homem que sou, aquilo está escrito para que você e eu possamos ler e dizer, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, miserável ser humano que sou. Mas também está escrito, quando Paulo também diz, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, para que você e eu também possamos dizer diante de Deus, reconheço que sou miserável, reconheço que sou um infame pecador, reconheço que crucifiquei Cristo, reconheço que Cristo morreu por meus pecados, confesso que Cristo morreu por meus pecados, mas também confesso que creio que assim como Deus fez com Paulo, pode fazer comigo, e eu quero viver como Paulo viveu, porque foi Deus quem mandou Paulo escrever. Escreva, Paulo, você que eu disse para escrever, miserável homem que sou, eu quero agora que você escreva, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Porque, Paulo, eu digo a você, escreva, porque hoje eu vejo que você não é mais o miserável homem que você era. Hoje eu vejo que você é um homem que vive, e que não é mais você quem vive, vejo que eu mesmo vivo através de você. Então eu quero que você também escreva isso, para testemunho, para que o mundo saiba, que o pior de todos os pecadores, hoje vive como se fosse eu mesmo vivendo através dele. Você deseja isso? Isso é possível. E Paulo escreveu. Isso foi para exemplo. Quando nós lemos ali que Paulo escreveu, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, porque sendo o principal dos pecadores, Jesus mostrou toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna, para que vocês e eu possamos ler hoje e ter a confiança de que assim como Deus fez com Paulo, Ele pode fazer com você e comigo também, porque Ele vai derramar sobre nossas vidas o perdão, que só Ele pode perdoar, que só Ele pode derramar. Eu te convido agora então, a abrir a sua Bíblia em Romanos 3, no versículo 23. Este é um versículo bastante conhecido. Romanos 3, versículo 23. Se eu pudesse, eu passaria a noite inteira lendo a Bíblia com vocês, pelo menos umas 80 horas. Nós já fizemos isso, né? Em 80 horas nós já lemos a Bíblia juntos uma vez, lembram-se disso? 80 horas nós passamos lendo a Bíblia inteira, então daria para eu pregar, ou para nós lermos juntos, em 80 horas a Bíblia inteira de novo, e vocês iriam ver a palavra perdão, do início ao fim da palavra de Deus. E vejam Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos, não foi Jeroboão, não foi Acabe, não foram os ninivitas, não foi Paulo, todos pecaram. A palavra de Deus diz que quem diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso e engana-se a si mesmo. Hebreus capítulo 11, você já conhece. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala da fé. Lá no capítulo que fala da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 38, ele vai falando uma lista de homens e mulheres, e lá pelas tantas, no versículo 38, ele diz assim, destes o mundo não era digno. Então agora nós vamos deixar de falar de homens como Jeroboão, como Acabe, como os ninivitas, como Paulo, como eu, e vamos falar agora de homens dos quais o mundo não era digno. Vamos começar pela lista deles. Existem muitos aqui, mas um deles, está lá, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu
Noé que temeu logo depois de ter sido salvo, quando todo mundo foi condenado pelo dilúvio. Noé e sua família foram salvos. Assim que eles desceram, Noé plantou uma vinha, e com as uvas que ele colheu dessa vinha, ele fez um vinho e se embebedou para a vergonha da sua família. Abraão, o pai da fé. Pela fé, versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, o pai da fé, por 2 vezes, quando sentiu que a sua vida estava em risco, entregou a sua esposa, mandando-a dizer que não era sua esposa, ela era sua irmã. É verdade, ela era meio irmã, mas ela era sua esposa, e assim Abraão expôs a sua esposa a alto risco e à condenação, porque ele, que era o pai da fé, esqueceu-se de que Deus o protegeria. Mas está lembrado que esses homens e mulheres são aqueles dos quais o mundo não era digno? Sara, a Sara, mãe de Isaque, esposa de Abraão, quando Deus disse a Sara que ela seria mãe, já com a sua idade muito avançada, Sara literalmente riu do Senhor. E quando você ouve dizer que o filho de Sara era Isaque, é para você se lembrar pelo resto da história. Todos, quando virem que o filho de Sara era Isaque, vão se lembrar que ela riu do Senhor. Que coisa impressionante, rir do Senhor. Eu vou ainda pegar outros exemplos. Por exemplo, Jacó. Jacó, eita sujeitinho difícil. Mentiu, enganou, fez de tudo, mas a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Moisés, que trouxe a lei, antes de dirigir o povo, matou. Enquanto dirigia o povo, francamente desobedeceu ao Senhor, quando o Senhor disse, fala com a rocha, e ele não só bateu na rocha desobedecendo ao Senhor, mas bateu 2 vezes desobedecendo ao Senhor. Dos quais o mundo não era digno. Raabe, que faz parte da genealogia de Jesus, era uma meretriz. Sansão desobedeceu ao Senhor de diversas formas, mas está aqui, dos quais o mundo não era digno. Davi, um homem segundo o coração de Deus, quantas coisas fez Davi. Um homem segundo o coração de Deus, dos quais o mundo não era digno. Isaías 6, versículos 9 e 10. Abra lá, Isaías 6, versículo 9 e 10. Sabe o que Deus falou para Isaías? Deus falou para Isaías assim, então disse ele, o Senhor, vai, falando para Isaías, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que esse povo não veja com os seus olhos, não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Deixa eu ler o versículo de uma forma diferente com você. Se você ouvir com os seus olhos, se você escutar a palavra de Deus com os seus ouvidos, se você entender com o seu coração que Jesus Cristo morreu para salvar os seus pecados, você se converterá e será salvo. Não interessa o que você tenha feito. 2 Crônicas 7,14 é um texto que você com certeza conhece, né? 2 Crônicas 7,14. Eu já estou ouvindo alguém falar, não é isso? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, hoje nós somos o povo de Deus.
Se o meu povo, miserável homem que sou, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora sou eu quem digo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvir, vir, atender, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, veja o que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Deus não quer que um ou outro se salve. A palavra de Deus é clara e não tem meio termo aqui. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em João 3,16 a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo, amou todos os homens, de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, seja salvo. Ser salvo quer dizer ser perdoado. Não há outra forma de você ser salvo se você não for perdoado. Cristo morreu por nós para pagar os nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Se você for olhar lá em Isaías 53, abra lá em Isaías 53. Abra lá em Isaías 53. Esse texto, quando eu leio, às vezes mamãe não gosta muito, quando eu digo nesse texto de Isaías 53, porque ele começa dizendo que Jesus era feio. Mamãe não gosta de ouvir que Jesus era feio. Mas ele era feio, como uma raiz num deserto. As pessoas olhavam para ele e o rejeitavam. Ela não gosta de ouvir isso, é claro que não, porque ela já imagina o Jesus que ela vai conhecer, glorificado, né? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, face mais bela que a de Jesus, não há, portanto, coração mais feliz que o de Jesus, não há. E se a Bíblia diz, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, eu agora quero trazer a palavra perdão, junto com a palavra felicidade para você. Mas em Isaías 53, a palavra do Senhor nos diz assim, ele foi, versículo 7, versículo 6, Isaías 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade minha, sua, de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele morreu mesmo, Jesus morreu mesmo, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E o puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou ao coração de Deus moer Jesus Cristo. Você consegue entender isso? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Agradou ao coração de Deus moer Jesus Cristo. Para que nada ficasse em Jesus Cristo, que não fosse negado pelo próprio Jesus Cristo, em favor de fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo provou que nada nele era mais importante do que fazer a vontade de Deus, por isso ele foi completamente obediente, fazendo o que eu e você não poderíamos fazer. E basta hoje acreditar em Jesus, para que você seja perdoado.
Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava diante dos seus... Você acabou de ler em Isaías que ele foi crucificado, ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Quando Jesus estava ali sendo crucificado e olhava aquelas pessoas na sua frente crucificando, rasgando a sua carne, cuspindo e zombando dele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela era a maior expressão do coração de Jesus. E a maior expressão do coração de Jesus para a humanidade é perdão. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo depois, no versículo 43, você vai ver um homem que fez tudo errado na vida e estava do lado de Jesus, sendo também crucificado pelos pecados que ele cometeu e crucificado como merecia. Mas ele simplesmente disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: você não fez nada que merecesse. Jesus não disse isso para ele, né? Mas com a sua atitude disse, né? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, só porque me chamou de Senhor. Hoje mesmo você está, porque não foi só porque o chamou de Senhor, é porque Jesus viu que aquele homem reconheceu em Jesus o Filho de Deus e creu que ele era o Filho de Deus. Hoje mesmo os seus pecados estão eternamente perdoados. Hoje mesmo os seus pecados estão eternamente perdoados. Agora, abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6. Quando Jesus vai fazer a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, porque ela começa Pai Nosso. Tia Mércia, nessa oração Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 14 ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Deixe-me dizer, aqui não cabe meio termo. Tem alguém que você precisa perdoar? É de um pecado grande que você precisa perdoar? É de um pecado pequenininho? Não importa. Porque se você perdoar alguém de um pecado bem grande, um pecado bem grande seu também será perdoado. Se você perdoar alguém de um pecado bem pequenininho, um pecado bem pequenininho também seu será perdoado. Mas se você não perdoar a uma pessoa de um pecado grande, ou mesmo que seja de um pecado pequenininho seu não será perdoado. E com um pecado pequenininho que seja, que não tenha sido perdoado, você ou eu, nós, qualquer um, ninguém entrará no céu. Ai, Deltinho, eu tenho certeza da salvação, mas eu ainda não perdoei. Pode se ajeitar no banco. Pode se ajeitar no banco. Estas palavras não sou eu que estou dizendo, eu não tenho autoridade para dizer estas palavras. Elas estão escritas para que eu e você pudéssemos ler e saber que Jesus disse: olha só, presta atenção, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos aos nossos devedores. Douglas, não tem meio termo para a gente nisso aqui, meu irmão. E eu tenho que dizer a você, eu não consigo fazer isso. Eu não sei você, mas eu não posso continuar esta mensagem sem dizer isso a você, porque senão serei hipócrita. Mas a palavra de Deus, ainda no livro de Lucas, capítulo 5, capítulo anterior, versículos 21. Lucas 5. Vamos ver lá, capítulo 21 de Lucas 5.
Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas, capítulo 5. Nós estávamos no capítulo 6 de Mateus. Vamos a Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Os escribas estavam totalmente errados, porque eles não sabiam que Jesus era Deus. Mas eles estavam totalmente certos quando disseram: quem é este que pode perdoar pecado, senão só Deus? Eu queria usar este versículo para meditar com você numa coisa. Este versículo me conforta e este versículo me coloca diante do Senhor, dizendo, a palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando eu leio a palavra de Deus e vejo que se eu não perdoar aos meus devedores, eu também não serei perdoado, e se eu perdoar, então eu serei perdoado. Eu leio também aqui neste versículo de Lucas 5, capítulo 21, versículo 21, que diz, quem é este que pode perdoar pecados, se só Deus pode perdoar pecados? Minha filha, quando eu vejo esse texto na palavra de Deus, só Deus pode perdoar pecados. Mário Celso, Edir, no meu coração a palavra de Deus faz assim, Senhor, é verdade. Eu estava pensando que eu ia ter que sozinho fazer a tarefa de perdoar aqueles que me têm ofendido. Eu te confesso, Senhor, que sozinho eu não consigo. Então eu te suplico que, por favor, por amor ao teu Filho amado Jesus Cristo, por misericórdia desta alma miserável, eu suplico que o Senhor me ajude a perdoar. E que o teu perdão se faça em mim. Porque verdadeiramente eu não posso perdoar. Verdadeiramente eu não consigo perdoar. Perdoar é uma tarefa que só Deus consegue cumprir, Joelson. Os escribas nos ensinaram uma verdade quando eles negavam a Jesus por não conhecerem Jesus. Eles também nos ensinavam uma verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Desculpa, eu não sei se posso dizer isso a você, mas eu digo a meu coração todos os dias, não se atreva, Edelto, não se atreva, Edelto, a tentar perdoar. Peça que Deus faça isso por você. Não se atreva, Edelto, a tentar perdoar, porque você não vai conseguir. Isto só Deus pode fazer. Eu não sei e não posso dizer quanto a você, mas eu tenho que dizer diante de você. Eu não posso me atrever, porque se o fizer, não conseguirei. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Romanos 8, versículo 33, uma mensagem que você também conhece. Romanos 8, versículo 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora eu quero parar com você, porque você talvez esteja pensando no pecado que você precisa perdoar do outro. No pecado que você precisa perdoar, que o outro cometeu. Mas eu quero conversar com você, porque a palavra de Deus diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena, se Deus já justificou? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós, é Ele também quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ao celebrar e cantando, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que vai intentar, quem é que vai pensar em acusar os filhos de Deus? João nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então,
você que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é filho de Deus, e a palavra de Deus nos diz, quem é que vai tentar, pensar, imaginar em acusar os filhos de Deus? Pode ser que aqui dentro da igreja tenha alguém que não consiga perdoar o seu irmão que está sentado do lado. Lembre-se, aquele irmão que está sentado do seu lado, foi por ele que Jesus morreu, assim como morreu por você. Se você não perdoar ao seu irmão, você não está perdoando aquele por quem Jesus morreu, perdoando os pecados. Mas tem mais. A palavra de Deus nos diz assim, ó, ninguém mais vos acuse. Sabe o que quer dizer, irmão Daniel, ninguém mais vos acuse? Sabe o que quer dizer, tia Edna, ninguém mais vos acuse? Sabe o que quer dizer, irmão Paulo, ninguém mais vos acuse? Sabe, Flavinho, o que quer dizer ninguém mais vos acuse? Quer dizer, nem mesmo você se acuse. Já viram como muitos de nós sofremos, e sofremos às vezes por anos a fio. Há pessoas que sofrem a vida inteira, porque nunca se perdoam. Dizem que confiam no amor de Cristo, dizem que confiam no amor de Deus, mas esquecem-se completamente do que está escrito na palavra de Deus no livro de Miqueias, depois do livro de Jonas que nós acabamos de ler, lá no livro de Miqueias, no último capítulo, capítulo 7, versículo 19, diz assim, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Nós vivemos de uma forma, desculpa o que eu vou falar, pode parecer que você é humilde diante de Deus, voltando todos os dias para Deus e dizendo, Senhor, aquele pecado que eu te pedi desculpas ontem, e que eu te pedi perdão por ele ontem, eu quero hoje voltar ao Senhor e pedir perdão de novo, porque aquele pecado foi tão terrível, que eu acho que eu preciso pedir perdão de novo. É como se você estivesse colocando Deus do seu nível, no nível daquele que não pode perdoar pecados. Mas Deus pode perdoar pecados, e o pecado que Deus perdoa está lançado no fundo do mar. Se está lançado no fundo do mar, nas profundezas do mar, Ele não tira mais esse pecado de lá. Por que que você vai tirar no dia seguinte a oração que você já fez, suplicando o perdão de Deus? Quantas pessoas vivem infelizes, enfiando a cara nos psicotrópicos, enfiando a cara nos remédios, lotando os consultórios, por mágoas que carregam no seu coração, não mágoas que os outros causaram, não, muitas vezes mágoas que elas próprias têm contra si mesmas. Você não consegue se perdoar também? Eu também não conseguiria, não. Quem é que tem poder para perdoar pecado? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma vez que Ele purifica os nossos pecados, não há mais do que se lembrar. Se Ele não se lembra, quem sou eu para me lembrar? Se Ele me derrama sua graça, quem sou eu para negar sua graça? Quando eu nego o perdão que Deus me deu, é como se eu estivesse dizendo, ainda não mereço. Quando eu digo, eu não mereço ser perdoado, na verdade eu sou um orgulhoso, eu não sou humilde não. Porque o humilde diz, eu não mereço mesmo ser perdoado, mas Cristo me perdoou. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. O orgulhoso diz, não mereço ser perdoado, como se estivesse dizendo ainda no seu coração, um dia vou merecer. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? 1 João 3,20. Com pena no coração, irmãos, estou caminhando para o fim.
Porque se o nosso coração nos condena, 1 João 3,20, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que creiamos que Jesus tem poder para perdoar pecados, que creiamos que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados todos, que creiamos que qualquer que seja o pecado que você mesmo tenha cometido, que ainda hoje entristece o seu coração, esse pecado pode ser perdoado e lavado e rasgado e tirado e completamente limpo da sua vida. E o próprio Deus não se lembrará. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. João 8, 32. João 8, 32, e depois Apocalipse 12, 10, e nós encerramos. João 8, 32, que diz a palavra de Deus lá em João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que aprisiona o seu coração? O perdão que você ainda não deu ao outro, ou o perdão que você ainda não deu a si próprio? E conhecereis a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. O que aprisiona ainda o seu coração? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém mais vos aprisione, ninguém mais vos acuse, ninguém mais sequer se levante para acusar você, porque se o fizer, estará fazendo contra o próprio Deus, porque você é filho de Deus, por quem ele morreu. Ainda em João 3, 23, estamos aí do lado, né? João 3, 23. João 3, 23. Perdão. Nós estamos lá, perdão, vamos a Apocalipse, perdão, irmãos. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Só para encerrar, Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10, meus queridos irmãos. A palavra de Deus encerra dizendo assim, ó: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Agora o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Que coisa extraordinária. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ninguém mais vos acuse. Nunca mais se esqueça da palavra perdão. Do mesmo jeito que você perdoar, você será perdoado. Do mesmo jeito que você perdoar ao seu irmão, você será perdoado. Do mesmo jeito que você perdoar a si próprio, você será perdoado. Deus pode perdoar homens como Jeroboão, mas ele não quis. Deus pode voltar o seu coração para homens maus como Acabe,
mas ele só quis por um momento e afastou-se do Senhor. Deus pode perdoar homens como os de Nínive, terríveis, terríveis, os piores. Mas Deus os salvou a todos. Deus pode perdoar homens como Paulo, pior ainda do que os de Nínive, porque dos pecadores ele era o principal. Deus pode perdoar homens como eu e você, mulheres como você, como nós, todos homens, seres humanos. Deus pode nos perdoar, miseráveis que somos. Temos a vontade de fazer o bem, mas não conseguimos. Mas Deus pode nos perdoar e nos fazer novas criaturas, para que o mundo veja que Ele fez isso em nós e creia que pode fazer isso no mundo também. Ninguém mais vos acuse. Não durma esta noite sem pedir perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus quer salvar a todos os homens. Ele quer isso de uma forma tão profunda que o plano da sua vida, o plano da vida do seu filho, o plano de Deus para conosco através da vida do seu filho foi moer o seu filho para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E uma vez perdoados, agora somos filhos de Deus e podemos habitar na sua casa. Quando você não se perdoa, é como você estivesse dizendo, eu tenho que merecer. Mas não esqueça, meu querido irmão, você está achando que você pode um dia merecer o perdão que você acha que você precisa ter do pecado que você cometeu? Ou o perdão que o outro... Você não pode fazer isso. Curve-se e humilhe-se diante de Deus e confesse a Ele, Senhor, eu não consigo, mas faz esta obra em mim com o teu poder. Mostra o teu poder em mim, para que eu possa perdoar. Não durma esta noite com nenhum pecado que tenham cometido contra você, sem que ele tenha sido perdoado. Não durma esta noite sem a certeza absoluta no seu coração de que os seus pecados estão perdoados e jogados nas profundezas e de lá nunca mais serão tirados. Não durma esta noite considerando que o sangue de Cristo tenha sido vertido em vão na sua vida. Não durma esta noite com as suas neuroses e psicoses geradas por um coração que nunca se perdoa. Jesus já morreu por você. Que Deus nos abençoe. Nem o diabo mais pode nos acusar. Ele que diante de Deus todos os dias aparecia para nos acusar. Nada mais pode nos acusar. Eu vou pedir a você, eu não sei quem pode nos ajudar. Eu quero cantar um hino que eu acho que hoje vai tomar um gosto diferente na sua boca. Eu ainda, Maricelso, não aprendi a tocar esse hino bem. Eu quero um dia tocar esse hino aqui na igreja, bem tocado. De vez em quando eu ainda erro uma notinha. É porque eu estou velho, né? Para aprender é mais difícil. Mas eu quero tocar esse hino bem bonito um dia aqui na igreja. Mas todos os dias, enquanto eu erro, eu tento de novo. E cada vez que eu tento de novo, eu repito, tia Edna, enquanto estou tentando ali no violãozinho fazer a nota certa, eu repito a expressão, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sei que a Débora, eu sei que o Gabriel, eu sei que a Fernanda e o Felipe já se cansaram de ouvir eu tentando todo dia de noite tocar esse hino. E eu dou graças a Deus cada vez que eu erro, porque eu tenho que voltar de novo e dizer de novo, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu hoje gostaria que você cantasse esse hino dizendo daqui para frente, nunca mais diga de você, ai, coitadinho de mim. Jesus morreu por você. Não é, Edir? Jesus morreu por você. Não tem nada que você tenha feito, meu querido irmão, que possa apagar ou diminuir o amor de Jesus por você. Se os homens te acusarem, fique tranquilo, Jesus não te acusa.
E os que fizerem isso estarão intentando contra os filhos de Deus. Se você mesmo fizer isso contra si próprio, estará você mesmo intentando contra você mesmo, que é um filho de Deus, por quem Jesus morreu. Eu só não vou pedir que vocês sejam tão bons em perdoar, a ponto de perdoarem eu cantando aqui na frente. Então, por favor, Fernanda, um de vocês venha me socorrer, para eu não cantar aqui diante de vocês. Nós vamos cantar agora, e você vai para casa hoje dizendo: sou feliz com Jesus, meu perdoador. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, embora o cruel Satanás tente vir contra mim, eu sou feliz com Jesus. Que coisa, esse hino é maravilhoso. Não tem como, obrigado Edir, não tem como não ser feliz com Jesus. Você hoje, Eliel, vai para casa cantando esse hino, dizendo: eu sou feliz. E se alguma coisa ainda entristece o seu coração, pode ver, é uma mágoa que está lá, que você deixou ficar, arranca de lá. Você tem poder para fazer isso? Não, só Jesus. Os escribas estavam certos. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Seja o que for, cante: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, ninguém mais vos acuse. Ninguém, nem você. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador. Amém, 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 amém. Sou feliz, graças dou a Jesus. Volta essa estrofe, eu vou convidar você a ficar de pé em reverência ao nome de Deus.
Meu triste pecado foi pago de um modo cabal por meu Salvador. Coloque-se de pé. Você, se estiver em casa ouvindo, saia da sua coberta agora e coloque-se de pé. Eu gosto de ver o meu irmão, quando toca o hino nacional, ele fica de pé e às vezes até bota a mão no coração. Mas agora isso aqui é mais importante do que qualquer hino nacional, do que todos os hinos de todas as nações do mundo inteiro de sempre. Nunca mais ouça essa expressão sem se colocar de pé diante do Senhor. Meu triste pecado foi pago de um modo completo pelo sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sobre o sangue dele ninguém vai prevalecer, nem a morte, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, nada pode superar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar de novo? Meu triste pecado, pode voltar. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, homem igual, sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha essa estrofe que vem agora, que espetáculo. Essa estrofe a gente faz quase que sentir o pé sair do chão, né, tia Edna? Já faz a mão da gente quase alcançar o céu. Olha só, vamos cantar? A vinda eu Anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, corrompidos à luz do Senhor. Volta a estrofe para você ler a estrofe de novo. Volta a estrofe. A vinda eu anseio do meu Salvador. A vinda eu anseio daquele que me salvou. Ele me salvou porque ele me perdoou. Ele me perdoou e ele me ajudou a perdoar os pecados, porque só ele pode perdoar os pecados. Ele me ajudou a perdoar os meus próprios pecados e ele me ajudou a perdoar os pecados daqueles que me ofenderam. Em breve esse meu Salvador que me perdoou virá me levar e ao céu, lá onde nenhum pecado pode entrar, eu vou para sempre morar, porque o meu Salvador perdoou os meus pecados, porque o meu Salvador me ajudou a perdoar, porque o meu Salvador me fez perdoar o que eu não podia fazer. Vamos fazer de novo? Você entendeu essa estrofe? É isso tudo que ela diz em tão poucas palavras. Vamos de novo? A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá. Para mim o morrer é Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sou feliz.
Débora, você pode orar, filha? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigada, querido Deus, porque temos a certeza em nossos corações, Senhor, que os nossos pecados sempre foram e sempre serão perdoados por Ti, Senhor. Muito obrigada, querido Deus, por Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a reconhecermos, ó Deus, e vivermos, ó Deus, de maneira que sempre alegre ao Teu coração, querido Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor já fez o sacrifício por nós, dando, ó Deus, o Teu Filho para morrer, para perdoar, ó Deus, todos os nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, a cada dia faça em nossos corações, ó Deus, que lembremos, ó Deus, que nós não, por nós mesmos, não conseguimos perdoar, ó Deus, mas por intermédio do Teu amor, o Senhor pode perdoar e nos ajudar a perdoar todos aqueles que nos ofendem, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida da nossa igreja. Obrigada, Deus, porque o pastor Vanderlei estará nos pastoreando, ó Deus, por esse período. Que o Senhor possa derramar sobre a vida dele ricas bênçãos, ó Deus. Que ele, ó Deus, sinta a Tua mão sempre guiando, ó Deus, a vida dele, e que ele possa, ó Deus, guiar a nossa igreja, Senhor. Usa, ó Deus, a vida do pastor para trazer, ó Deus, a nossa igreja, ó Deus, a Tua paz, a certeza, ó Deus, que o pastor que o Senhor tem separado para nós já está realmente, ó Deus, separado, e que possamos, ó Deus, só confiar, ó Deus, que o Senhor no tempo certo vai nos mostrar. E agora, nesse período em que o pastor Vanderlei estará nos pastoreando, que o Senhor possa derramar realmente, ó Deus, sobre a vida dele, ricas bênçãos, Deus, e o Teu cuidado esteja permanente, ó Deus, na vida dele, na vida de sua esposa, Senhor. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, e que essa semana o Senhor esteja nos acompanhando, nos dirigindo, e todos os momentos, ó Deus, possamos nos lembrarmos que o perdão que precisamos só vem de Ti, Senhor. É a oração que Te fazemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso querido Salvador e Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, estamos acabando, encerrando o nosso culto, mas nós temos alguns lembretes para os irmãos. Quem sabe o que